Eu vou te perguntar quais são os tipos de câncer da tireoide, você pode falar dos mais comuns e etc, né, e também do prognóstico logo de cara, porque quando fala em câncer tireoide, não, o câncer tireoide teoricamente ele tem um bom prognóstico, né, então eu queria que você falasse a respeito disso, os tipos do câncer de tireoide. Quando a gente fala de doença nodular de tireoide, a gente fala das doenças benignas e das doenças malignas, né, Neto? É importante frisar que o câncer de tireoide, ele é um câncer de baixa agressividade, né, em 97% dos casos, né? Porém, existe aqueles 3% que são Sim, casos mais exatamente. agressivos, né? Basicamente, a gente subdivide os cânceres de tireoides em 4 tipos, Sim, né? O exatamente. carcinoma papilífero de tireoide, Isso. que é o mais comum, né, o menos agressivo, que taxa de cura com a cirurgia, a gente fala em mais de Isso 97% mesmo. com o diagnóstico precoce, tratamento cirúrgico. Único e exclusivamente o tratamento é tireoidectomia, nesses casos iniciais, né? Às vezes associando a um tratamento complementar que é o iodo, a iodoterapia, né? O segundo tipo é o carcinoma folicular de tireoide, que é um pouco mais agressivo, mas também tem uma taxa de cura alta quando diagnosticado precocemente. Tem um carcinoma medular de Medular. tireoide, né, que já é um carcinoma mais agressivo, tem relação algumas vezes com outras doenças endocrinológicas, né, como as síndromes, né, neoplasia endócrina múltipla, e o carcinoma anaplásico tireoide, que já é um carcinoma extremamente agressivo, Sim. né, a taxa de cura é muito baixa. Quando ele é diagnosticado, geralmente já é em fases mais avançadas, e aí o É. prognóstico já é mais complicado. Esses Mas graças a Deus, o anaplásico, o muito raro. medular, eles são de baixíssimas incidências, né? É muito raro. Esses dias eu estava falando com o Jaéder, o filho, e o Jaéder me perguntou se eu tinha visto o medular ou anaplásico. Ele falou, anaplásico eu acho que eu nunca vi e tal. Eu vi um anaplásico. A evolução é extremamente rápida e é uma catástrofe, né? Eu vi, como assim, eu sou referência aqui na região, a gente é referência, a clínica é referência, mas eu já vi uns 4 casos nesses meus 10 anos 10 aqui. aqui em Rondonópolis, né, de Quando você carcinoma chegou, eu parei de anaplásico. fazer diretamente, e aí a gente começou a referenciar para você, mas eu vi um e, de fato, é uma situação bem complicada. Então, é importante diferenciar isso, que a maioria, graças a Deus, são de bom prognóstico, né? Isso é importante a gente falar. Eles costumam, né, Carlos, a respeito de sintomas, geralmente é nódulo, né? É assim, É, não tem sintoma, não né? tem sintomas. É, A gente vê muito no consultório, é engraçado isso, que o paciente fala assim, doutor, mas eu faço exame de sangue não dá faz 10 nada. anos e só Sim, descobri o nódulo tireoide agora. exatamente. Realmente é porque não tem relação, né? O exame de sangue Não, com o diagnóstico do nódulo de isso tireoide. mesmo. O nódulo de tireoide é diagnosticado através da palpação, quando são nódulos maiores que 1 centímetro e meio, né? Ou através do ultrassom da tireoide, né? Que é o exame que você vai diagnosticar o nódulo, né? Ver o tamanho, característica dele e tudo mais. Vocês têm feito, uma vez que diagnosticou, vocês fazem a PAP. Isso é protocolo de vocês, né? Não Não, na leva. verdade, o protocolo, né, ele depende muito da característica do nódulo no ultrassom, né? Então, a princípio, de uma maneira muito simples, assim, os nódulos maiores que os centímetros, a gente indica fazer PAF de acordo com o sintoma, com a característica dele pelo ultrassom, Microcalcificação, microcalcificação, vascularização vascularização, central, se é irregularidades. hipoecóico, É isso, hiperecóico, né? execóico, né? Então, a definição da PAF, ela depende exclusivamente da análise do ultrassom. Não é todo nódulo de tireoide que precisa fazer punção, né? Então depende de alguns aspectos do ultrassom, e o ultrassom é o melhor exame para fazer essa avaliação inicial, né? Para saber se tem que fazer punção, se não tem que fazer punção. Incluindo para você saber até a extensão, né? Saber Porque você. tamanho, característica. E de fato é o seguinte: você consegue estender o ultrassom, por exemplo, para o pescoço. E aí você Sim, consegue ver linfonodomegalia, que às vezes tem linfonodo você acometido. consegue ver se tem linfonodo acometido, extensão da doença, tudo mais. Uma coisa engraçada que a gente vê muito na clínica é que as pessoas, os pacientes chegam, mas doutor, ele não vai fazer uma tomografia, uma ressonância? Não, não é o melhor exame. Para tireoide, para nódulo de tireoide, o melhor exame é um ultrassom com Doppler bem feito, com calma, onde avalia todas as características do nódulo, do tamanho, né? A reavaliação depois, que o comparativo é muito importante para o nódulo de tireoide. A gente entender a evolução do nódulo. Hoje eu tenho um nódulo de 1 centímetro. Se daqui um ano ele tiver 1 centímetro, ótimo, é um nódulo que não está crescendo. Então é um prognóstico bom. Agora, se daqui um ano ele tem 1,2, 1,3, Sim. tem que ser reavaliado. Aí, às vezes, fazer a punção, né? Então, o ultrassom é o exame para tireoide Barato e consegue te barato, dar uma fácil, boa e direção, né? que é excelente direção para nódulo de Muito tireoide. bem. A gente falou do diagnóstico, agora vamos falar um pouco do tratamento. Queria que você falasse da cirurgia, né? Obviamente. E aí queria que você falasse, quando você for falar de cirurgia, não esquecer de falar da biópsia de congelação também, né? Não, a principal tratamento para o nódulo de tireoide, né, quando tem indicação cirúrgica,
É importante frisar isso, né, Neto? Porque nem todo nódulo de tireoide Sim. tem indicação cirúrgica, né? A gente indica cirurgia de tireoide basicamente quando é um nódulo que tem risco de malignidade ou câncer, né? Importante frisar isso, a gente só não opera só quando é câncer, mas muitas vezes é um nódulo que tem um risco de malignidade alto, né? Ou porque está crescendo, está mudando a característica, né? A gente opera os nódulos de tireoide quando eles são nódulos sintomáticos. Às vezes tem um nódulo benigno de 3, 4, 5 centímetros, mas dá sintomas de engasgo, deglutição, respiração. Então também a gente indica, né, a cirurgia, né? Ou aquelas tireoides grandes, né? Que é o famoso bócio, né? Sim. Que é a tireoide grande. Então, nesses casos, a gente indica a cirurgia nessas situações.